Vamos dando sequência à nossa programação, ao nosso encontro mais do que especial nesta semana voltada ao Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre mulher? Que coisa boa! Vamos falar sobre o universo feminino. Conosco, a segunda convidada do nosso encontro semanal, a professora, palestrante, mestre em psicologia, Cíntia Lopes. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito especial para mim estar aqui com você, para nós falarmos de um tema tão importante, não é? Sobre as mulheres no mercado, seus avanços, seus sonhos. Programação especial também aqui em Blumenau. Acabamos de falar sobre o município de Gaspar, que tem eventos movimentando essa semana. Blumenau também preparou uma semana recheada de eventos, de programação voltada ao universo feminino, e você também faz parte dessa programação, né, Cíntia? É verdade, exatamente. Nós vamos ter no dia 12 de março, lá no Salão Nobre da Prefeitura, uma palestra com o tema Mulheres Inteligentes Fazem Boas Escolhas. Então nós vamos comentar justamente como é que as mulheres podem, de fato, conciliar a vida pessoal, profissional, realizar seus sonhos, não é? Como é que a mulher pode avançar mais no mercado de trabalho, ter a saúde emocional, física, espiritual, social, pessoal, enfim, vai ser uma palestra, acredito, belíssima, não é? Onde a comunidade de Blumenau vai poder se beneficiar muito. E o que é ser mulher inteligente nos dias de hoje, Cíntia? A mulher inteligente nos dias de hoje, ela sabe dizer não, Denise. Olha só. Mas não é o não pelo não, não é? É o não que faz ela dizer sim para aquilo que é importante para ela. Eu tenho observado as mulheres hoje multitarefadas, não é? As mulheres estressadas, cansadas, angustiadas, enfim. As pesquisas dão conta que nós, mulheres, trabalhamos 58 horas por semana, 13 a mais que os homens, não é? Tá, vamos repetir essa pesquisa que é muito importante para quem está em casa. São 13 horas a mais, significando 58 horas, não é? Claro, considerando a vida pessoal. Então, as mulheres estão realmente cansadas, estressadas, multitarefadas e, claro, acaba adoecendo, acaba se sentindo mal. Hoje é muito, eu percebo, né, as mulheres com síndrome do pânico, depressão, dores crônicas de cabeça. Enfim, é uma série de sintomas que a mulher sente por aceitar tudo, não é? Da mulher é esperado essa postura de cuidadora, de protetora, aquela que diz sim para todo mundo, não é? Aquela que abraça os trabalhos. Então, de fato, a mulher precisa assumir mais o comando da vida dela e dizer não para tudo aquilo que não traz alegria de viver para ela. Né? Falando sobre a evolução do universo feminino, há pouco tempo atrás, digamos assim, as nossas mães, as nossas avós, em muitos casos, não tinham essa jornada dupla. Eram apenas donas de casa e tinham, sim, muita coisa para fazer nessa época já. Hoje essa vida dupla, tripla, existe na maioria dos lares. Como é que foi essa evolução? Qual foi o grande boom, digamos assim, do universo feminino? É bastante interessante essa pergunta, porque a atividade da mulher no mercado de trabalho ela é muito recente, né? Ela começou lá no final da década de 50 e mais forte na década de 60. Então a mulher não tem, historicamente, esse exercício do trabalho nos espaços públicos, não é? Nas empresas. Então, hoje a mulher ela está entrando no mercado de trabalho, mas nós observamos que cargos, não é, mais nobres, cargos de chefia, cargos de liderança, são apenas 23%, não é, desses cargos. De cada 5 mulheres, uma trabalha como empregada doméstica, não é? Mais de 50% das mulheres estão no mercado informal ainda. Então, realmente, não é, a mulher tem muito que avançar em termos profissionais. E ela vem buscando isso, e a boa notícia é que ela vem buscando isso com qualidade, não é? Hoje nas universidades, e eu sou professora de graduação e pós também, eu vejo, elas são a maioria, né, das mulheres estão nos bancos escolares e ela está buscando esse conhecimento. E interessante, Denise, notar que com o conhecimento, com a busca do conhecimento, vem o autoconhecimento. Ou seja, o que eu quero para a minha vida? O que é importante, não é? E aí eu lembro da frase do Fernando Pessoa, não é, o poeta português que dizia, vá em busca de si mesmo. O que é ir em busca de si mesmo? Porque muitas das coisas que nós fazemos hoje não tem a ver conosco, não é? Não tem a ver com os nossos talentos, com aquilo que a gente queria fazer. Muitas das coisas que a gente faz hoje, eu percebo, não é, nos relatos das mulheres,
é o que dita a necessidade, é o que a sociedade diz que é importante, é o que a família, não é? Falou que era para fazer. Então, a mulher, de fato, precisa, não é, abrir a escuta e saber o que é importante para ela. Então, quem sabe voltar a estudar, não é? E aí ela vai precisar da ajuda da família para partilhar, não é, responsabilidades, de fato, batalhar para conquistar um trabalho melhor, não é, para ser promovida, ela precisa buscar essa capacitação, isso é muito importante, não é? Então, ir em busca de si mesmo significa dizer quais são os meus sonhos, não é o que você estava comentando com a prefeita em exercício, ou seja, o que é importante para mim, não é? O que me dá a alegria de viver. Por falar em sonhos, eu separei aqui até um material que você me enviou por e-mail, antes de a gente poder conversar nessa entrevista, os 5 passos para realizar seus sonhos. Dá para a gente simplificar um pouquinho e dividir, já que é tão legal, é tão importante para colocar para as pessoas em casa também esses 5 passos para realizar os sonhos de cada um, especialmente de nós mulheres? Legal. O primeiro passo é, de fato, saber o que se quer, não é? A frase da Alice no País das Maravilhas, não é? Do Lewis Carroll. Ou seja, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é? Se eu perguntar para a Denise, o que você quer? Cíntia, eu ainda não tenho claro isso. Então, você pode ser a melhor arqueira, ter a melhor seta, mas se você não tiver um alvo claro, você não vai chegar a lugar algum, não é? Então, as mulheres, e claro, os homens também, não é? Tem que pensar, o que eu quero na minha vida, não é? Tanto em termos de profissionais, família, na sociedade, não é? O trabalho voluntário, que é muito forte. O que eu quero para mim? Quais são os meus sonhos? Se você define com clareza isso, a vida começa a fazer sentido. Não é? E nesse particular, eu lembro, eu tive a fortuna, né, de ter como aluna a Denise Bichling, não é? Que é essa grande comunicadora que nós temos em Blumenau e região. Inclusive a Marilúcia também, não é? Prefeita em exercício, foram as minhas alunas. Mas eu era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Na verdade, eu ainda sou, não é? Nós somos ainda, exatamente, né? Eu também não mudei, né? muito nesse sentido de timidez. Mas a nossa profissão não deixa mostrar isso no dia a dia de trabalho. Exatamente. A boa notícia é que a gente enfrenta, né? Mas a partir do momento, Denise, que eu descobri, não, o meu sonho é trabalhar desenvolvendo pessoas, é criar estímulos para as pessoas se motivarem para a vida, buscarem, enfim, o seu talento, não é? Tudo fez sentido para mim. Então, esse é o primeiro passo, não é? Saber o que se quer. O segundo passo, que eu acho muito importante, é se livrar desse lixo tóxico, não é? Que nós trazemos muitas vezes na nossa mente, que é a falta de perdão, o ressentimento, as mágoas, as culpas, situações mal resolvidas com pessoas importantes. Como tem gente que trabalha em torno do passado, né, Cíntia? Exatamente. Que não consegue dar um passo na frente sem antes olhar para o passado e ficar remoendo aqueles momentos doloridos. Exatamente. Aquela falta de perdão, aquele não saber perdoar e nem ser perdoado, né? Perfeito. A pessoa lhe fez mal uma vez só e, não é, você lembra aquilo 5.000 vezes, 10.000 vezes, ou seja, você está fazendo mal para você mesmo. Eu gosto daquela frase que diz, não é? A falta de perdão, o ressentimento, é um veneno que nós tomamos enquanto esperamos que o outro morra. Olha que interessante. Então, se livrar desse lixo tóxico, né? O que é? Perdoar, nem sei se é perdoar, não é? Quem somos nós para perdoar, mas procurar compreender a situação, isso é muito importante. Se livrar dos ressentimentos, não é? Deixar de lado a fofoca, não é? E eu percebo que o passatempo predileto do brasileiro é falar mal dos outros, não é? Eu brinco nas minhas palestras, não é? Agora é o horário tal, você tem alguma dúvida de que nesse momento alguém está falando mal de você? E o pessoal ri, mas é verdade. Então, parar dessa coisa de falar dos outros o tempo todo, não é? Foque naquilo que você quer, foque nos seus objetivos. Então, o primeiro passo, saber o que se quer. Segundo passo, se livrar do lixo tóxico. O terceiro passo é, de fato, gerir bem o seu tempo. Não é? É curioso como muitas pessoas perdem tempo com fofoquinhas, muitas vezes, não é? Com internet. Hoje é a era do Facebook, né? Então as pessoas ficam lá o tempo todo vidradas, olhando qualquer besteira que foi postada lá. Isso rouba muito tempo. Checar o e-mail a toda hora, né, assistir muita televisão, ficar muito de papo, ou seja, tem pessoas, Denise, que dizem, Cíntia, você não entende a minha vida, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família,
Como é que eu vou atrás dos meus sonhos? Mas nós escrevemos um artigo, eu em parceria com a professora Denise Aires, onde nós fizemos a contagem, quantas horas a novela, por exemplo, Avenida Brasil tinha. Né? Nós descobrimos que tinha 210 horas. E aí pegamos um programa de auditório, tinha lá mais 100 e tantas horas. Não é? Ou seja, fizemos a contagem, aquele número de horas por ano daria para fazer uma pós-graduação de 360 horas. Olha só, ou deixando seja, apenas de assistir uma novela. Uma novela, né? Então, claro, todo mundo ficou vidrado lá no ódio, né? Entre a Nina e a Carminha, o que ia acontecer, né? As pessoas ficam enlouquecidas, enfim. Mas será que não vale a pena eu abrir mão, né, de uma novela, de um programa favorito, para ir em busca daquilo que realmente lá na frente vai impactar a minha vida? Então, criar rituais, não é? Começar de manhã, quais são as 3 coisas mais importantes que eu tenho que fazer no meu dia hoje? Não é? Coloca no papel as 3 coisas mais importantes e faça o que precisa ser feito, não é? Isso é fundamental. Já o 4º passo é planejar as ações. Você sabe quais são os seus sonhos, você, né, se livrou do lixo emocional, da falta de perdão, você geriu bem o tempo. Agora você precisa planejar as ações para realizar o seu objetivo. Não é? Então eu preciso, por exemplo, eu vou voltar a fazer um curso, não é? Então quem que eu vou deixar o meu filho menor, não é? Enfim, delegar tarefas, eu preciso planejar o meu dia a dia para realizar os meus sonhos. Isso é muito importante. Tem pessoas que dizem, Cíntia, eu sei qual é o meu sonho, mas eu não tenho como ir atrás deles. Não é verdade, né? Você não está priorizando aquilo que é de fato importante. E o 5º passo, e é o mais poderoso, e é aí que a maioria das pessoas erram, é a ação. Agir é fundamental. Né? Nada acontece se a gente não colocar em marcha, de fato, aquilo que a gente quer fazer. Então, se você acordar cedo, Denise, você vai ver a Cíntia 6 horas da manhã andando pelas ruas de Blumenau, não é? Porque não basta eu dizer que eu quero emagrecer 2 quilos. Eu tenho que colocar o pé na estrada, não é? Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer esteira, eu tenho que ir para a academia. Ou seja, você sabe o que quer? Doses maciças de ação. E aí a gente brinca, né? No artigo, você já viu uma pessoa engordar 20 quilos de um dia para o outro? Não, não é? Um dia a gente negligencia lá, come uma pizza, outro dia, não vou caminhar que está chovendo, no outro dia é uma desculpa, e você vai indo, né, nessa roda viva e acaba não agindo e não fazendo o que precisa ser feito. O último passo, então, colocar em ação os sonhos, realmente ser insistente, porque muitas vezes encontramos obstáculos pela vida. Exato. Ser insistente e ter o apoio, principalmente da família. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, mas ao lado de uma grande mulher, se existe a família presente, tem que ter um grande homem, tem que ter o apoio familiar, né, Cíntia? Perfeito. Eu costumo dizer nas palestras, Denise, que os obstáculos são aquelas coisas que a gente vê quando a gente tira os olhos do nosso objetivo. Não é? Se eu tenho um porquê bastante grande, eu vou atrás do como. Não é? O meu sonho era ser palestrante, mas eu era a pessoa mais tímida do mundo. Não importa. Nós sabemos, e você também sabe, Denise, que quando a gente está aqui falando, está em ação, o medo não tem como ter lugar, né? O medo não suporta a ação, né? Exatamente. Um jogador está meio morto de medo minutos antes de iniciar o campeonato. Ele começou a chutar a bola, é só adrenalina, é só vontade de vencer. Um soldado está meio morto de medo antes de iniciar o combate. Iniciou o combate, ele é só vontade de, né, lutar pelo país. E assim o comunicador também, ele entrou em ação, aquela adrenalina, aquela emoção boa dá lugar, não é? E você, claro, acaba se tornando um melhor comunicador, porque o tímido, muitas vezes, ele se prepara muito mais do que aquela pessoa que é desenvolta, chega na hora, eu falo e dou o recado. Então, essa é uma dica para o pessoal de casa também, Denise, porque eu descobri que o medo, ele supera até o medo da morte. Veja que curioso. O medo da morte está em 6º lugar e o medo de falar em público está em 1º lugar. Então, na verdade, não é bem o medo de falar em público, é o medo de errar em público, de fazer papel de bobo, de ser ridicularizado, esse nosso perfeccionismo que nós temos de querer falar tudo certo. Então, se o pessoal de casa, né, as mulheres que estamos aqui celebrando a Semana das Mulheres, Cíntia, eu tenho medo, eu tenho vergonha de
de ir atrás dos meus sonhos, de ir atrás de um emprego, de fazer uma entrevista de trabalho. Enfrenta isso, né? Porque todos nós sentimos medo, mas vence aquele que de fato busca e supera o seu medo, né? Que entra em ação. No passado ou no presente, o grande medo da nossa colega aqui, a Cíntia, seria a timidez. Exato. Aos pouquinhos vem vencendo quando está diante, quando está em ação, isso acaba ficando adormecido. Exato. Quais são os projetos da minha entrevistada Cíntia? Pois os projetos são grandes, não é? Eu tenho a fortuna agora de fazer palestras de norte a sul, não é? Que legal. Representando a cidade de Blumenau em tantos lugares. Estive recentemente no Maranhão, no Pará, né, falando para várias pessoas. Então, eu me sinto muito feliz porque esse trabalho de palestras, Denise, tira as pessoas daquele operacional do dia a dia, não é? As pessoas muitas vezes sonham, mas elas sonham pequeno, né, e acaba não se motivando muito. Eu costumo dizer nas palestras que motivação é como banho, só dura um dia. Todos os dias você precisa buscar meios e formas de se estimular, todos os dias você precisa buscar estratégias para se sentir bem, né? Então coloque no papel, eu faço isso, né? Aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, quem eu quero ser, né? Eu com um pouquinho mais de 1,5 m, eu tinha 10 quilos a mais, né? Então pensa o que é isso. Eu tinha, como já disse, timidez, era uma pessoa mais revoltada. Eu pensei, não, vou mudar isso aí, né? Vou planejar, vou colocar no papel o que eu quero. E de lá para cá não parei mais, não é? Hoje são 6 livros publicados, palestras no Brasil inteiro, né? Enfim. Já tem mais alguns sendo, nesse momento, preparados? Isso, já tem mais um sendo gestado, né? Eu quero falar muito sobre prosperidade. Então, logo vou ter novidade aqui para apresentar no programa Mulheres. Com certeza, né, sobre estaremos de portas livro. abertas para esse novo trabalho de você. Legal. E agora, então, na Semana da Mulher aqui em Blumenau, a sua palestra no dia 12, é isso? Exatamente, no dia 12, às 9h30 da manhã, lá no Salão Nobre da Prefeitura. Não é? A palestra é voltada às servidoras, mas é aberta ao público. Não é? Quem quiser participar, nós estaremos lá falando sobre essa necessidade que a mulher tem de equilibrar, não é? O que eu chamo de a roda da vida. O que é isso? Tem mulheres que são muito bem-sucedidas no trabalho, mas não são bem-sucedidas, né, afetivamente, não é? E aí sofre porque não consegue encontrar um grande amor, ou entra num relacionamento e acaba aquele relacionamento não dando certo porque ela foca muito no trabalho. Tem umas que têm sucesso na vida afetiva, mas não tem sucesso, por exemplo, na área física, né? São pessoas que não conseguem tirar tempo para fazer uma caminhada, para cuidar do corpo, para cuidar da mente, o emocional. Tem pessoas que são muito bem-sucedidas do ponto de vista espiritual, mas emocionalmente são pessoas angustiadas, são pessoas ansiosas. Então, como é que a gente faz para equilibrar essa roda da vida? Não é? Para você conseguir o equilíbrio. E quando você consegue o equilíbrio, Denise, tudo começa a se alinhar na nossa vida. Com certeza. Não é? A gente começa a se sentir bem fisicamente, aí tem energia para fazer as coisas, a gente sonha, ou seja, esse sonho é o projeto, né? O que eu quero realizar, você está presente na família, você dá atenção a todos, você tem uma espiritualidade, aqui não falando de religião, né? Mas essa transcendência, essa fé que nós precisamos ter, faz um trabalho social, ajuda pessoas, não é? Enfim, na área intelectual, né? Está sempre lendo livros que desperte né, os seus sonhos, o seu intelecto. Então, é a roda da vida. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa de 8 departamentos, e se esses 8 departamentos não forem bem geridos, essa empresa começa a ter prejuízos de fato. Cíntia, obrigada pela sua presença. Dia 12, então, as pessoas podem se sentir convidadas para acompanhar um pouquinho mais essa importância de dizer não da mulher inteligente dos dias de hoje e relacionando essa roda da vida de nós mulheres, de nós seres humanos, né? Eu que agradeço a oportunidade e a mensagem para todas as mulheres e os homens, né? É que de fato priorizem aquilo que é importante para vocês e busquem seus sonhos, né? A vida passa rápido e nós precisamos de fato ir em busca de nós mesmos.
Muito obrigada. E por falar em passar rápido, gente, já terminou. Infelizmente, já terminou mais um encontro semanal. Para você que esteve conosco, muito obrigada mesmo por nos receber mais uma vez ali na sua casa ou onde quer que você esteja.